Fala pessoal, mais um podcast, mais um episódio aqui do Papo à Vista, o nosso podcast sobre empreendedorismo, aquele que você não só assiste, mas encaminha para aquele amigo seu que precisa ver um conteúdo tão bacana como esse. São 100 e lá vai pedrada, que é uma numeração... Cento e poucos. Cento e poucos ou muitos, cento e muitos copo cheio, vazio. Episódios. E hoje, um episódio também muito bacana, onde nós vamos entrevistar Elson Adorno. Salve de palmas aí, Muito cara, bom. me ajuda. Bom. Me ajuda. Cirurgião plástico e médico das estrelas. Pode falar assim? É isso aí, pode. Campeão estadual, categoria Production de tiro, de esportivo. IPSC. Não, mas assim, então já... Isso é só pra humilhar nós dois. Não, isso aí eu já até Ok. perdi as expectativas de ganhar dele um dia. Mas aproveitando então, já que o Gil tocou nesse assunto, é uma curiosidade que eu tenho, né? Porque o cara é médico, aí ele tem aquela precisão na mão e tudo, tem que ter uma psicomotricidade. Precisa Como que ter. é? Psicomotricidade. Não, ele precisa ter um jeito, né? Com a mão. E o tiro? Tem relação uma coisa com outra? É porque você é disciplinado mesmo, treina e a gente falta muito e o resultado vem. Cara, eu acho que assim, em relação ao tiro, a gente sempre tem algumas habilidades que a gente pode utilizar no esporte e vice-versa. Tem algumas habilidades, por exemplo, no esporte que você usa na sua vida profissional. A dedicação é uma delas, né? Então, a disciplina, tanto na minha vida, que eu sempre pautei na disciplina dos estudos, parte de empresarial, ela serve para o tiro também. Então, quando eu coloco um objetivo, eu coloco sempre uma meta possível, faço um planejamento para atingir aquela meta e vou trabalhar ali ao longo do tempo para bater aquela meta, né? E no tiro especificamente, e toda coisa que eu faço na vida, eu sempre falo assim, ó. Aí eu coloquei lá, eu quero ser campeão estadual. Mas eu preciso fazer algo para ser campeão estadual. E o justo é quem treinou mais ganhar. Não é às vezes quem tem uma habilidade. Porque o cara que tem uma habilidade, só que ele não tem uma disciplina, o cara que tem a disciplina vence o cara da habilidade, né? Então, eu olho os meus concorrentes. Então, eu olhei vocês. Falei, cara, os caras não vão no tiro. Esses daí tão fácil. A disciplina já ganha dos dois. Aí eu vejo os caras que têm habilidade. Falei, bom, o que eu preciso melhorar na minha habilidade? Ou seja, o cara tem mais precisão. O cara tem mais velocidade. Eu vou avaliando cada um para eu melhorar as habilidades que eu não tenho tanto assim. E trabalhando em cima disso, às vezes a gente consegue o objetivo. Que deu certo aí nos 2 anos. Se Deus quiser, vai dar nesse também. Nos 2 últimos anos. Isso é um fato. Eu tava no Igarashi sexta-feira, tava eu e a Dilson lá tirando. Aí o Igarashi falou, gente, faz 5 anos que a gente tá nesse esporte aí. Se a gente não ganhou nada, se a gente não ficou bom, é que não vai ficar mesmo. É mais ou menos questão isso. de... É questão de dom e disciplina. Eu tava vendo uma entrevista com o Ronaldo Fenômeno. Ele falou, foi campeão, acho que foi melhor do mundo 3 vezes. Só que na carreira toda dele, ele ficou afastado acho que uns 5 anos. Eu assisti essa entrevista. 5 anos, né, entre lesão e tal. E ele falou, eu podia ter ganhado muito mais, porque você pega aí o Messi, o Cristiano Ronaldo, só que a disciplina desses caras... Fora. Né? E na medicina, como que a disciplina te ajudou? Vamos contar um pouco da sua história, porque só pra passar pra medicina já tem que ter muita disciplina, né? Cara, então vamos começar lá do começo. Né? Então, assim, antes de querer medicina, eu sempre, ali na parte de família, eu tive o exemplo do meu pai. Porque lá atrás, na época que eu nasci, que a gente vai tendo as histórias assim de vida, minha família toda veio do interior, meus pais foram criados na fazenda, né? De praticamente 12 irmãos, só 2 formaram na época, meu pai mais um, que foram na parte de advocacia. E assim que meu pai passou na prova da OAB e tal, ele prestou um concurso público. E foi bem na época que eu nasci. E eu lembro até hoje meu pai falando assim, cara, eu estudava com você no colo, porque sua mãe às vezes estava cansada, eu tinha que ficar ali com você, colocava o pé na bacia de água gelada, com um livro do lado e você do outro. E às vezes sua mãe já acordava de madrugada várias vezes ali para pegar você quase caindo ali no colo. Então, essa disciplina eu já tive um exemplo dentro de casa, dos meus pais, por uma necessidade, né? Graças a Deus eu nunca passei fome, mas meus pais já passaram fome. Então, a gente sempre pega um pouco ali que vem familiar. E aí, beleza, tive essa história aí e tal, e aí eu fui dentro do primeiro pro terceiro ano, escolhi fazer medicina, que era das coisas que eu gostava ali, eu falei assim, bom, isso aqui é o que eu me adapto mais. Aí fui fazer o vestibular, né? Minha família toda é de Goiás, não sou daqui, vim para cá por causa da minha esposa e da faculdade, que eu acabei conhecendo ela aqui. Então vim em 2003 para cá,
passei na faculdade de medicina. Medicina são 6 anos. E desde o 2º ano de faculdade que eu comecei a namorar a Dani. Então, A Dani que eu estudei com ela. tem Na um verdade, tempinho eu bom. estudei com o irmão dela, O Heraldo. o Heraldo. Exatamente. Exatamente. Eu estudei com ele mesmo, na mesma série, assim, eu estudei na mesma idade. Ela era mais nova. Eu lembro bem deles lá no colégio. O Heraldo é um cara conhecido lá. O colégio inteiro conhecia ele. E assim, desde o 2º ano de faculdade a gente conhecia, mas assim, eu sempre fui um cara que já tinha uma disciplina, ou seja, eu não era de sair, final de semana eu praticamente não saía, estudava, era um pouco antissocial naquela época, porque quando você decide alguma coisa, o meu objetivo era o quê? Era passar todo ano para não reprovar, para terminar o mais rápido possível para entrar na residência médica, que é uma outra coisa mais para frente, né? Então, fiquei ali meus 6 anos, graças a Deus nunca reprovei nenhuma matéria, passei os 6 anos e escolhi fazer a cirurgia geral, que era dentro das subespecialidades, o que eu mais gostava era de operar, fazer cirurgia, né? Cirurgia, trauma, gostava muito dessa parte. Não gostava de clínica médica, ginecologia, fui descartando as outras, ficou ali praticamente ortopedia e cirurgia geral. Dentre as duas áreas cirúrgicas, eu escolhi a cirurgia geral. E aí, fiz a prova de residência, que é um concurso público, né? E passei de primeira também. Beleza, passei e fiquei mais 2 anos fazendo aí a minha especialização em cirurgia geral. E nessa época foi quando eu, já formado, entrei no SAMU e comecei a mexer com trauma. Então eu era cirurgião do pronto-socorro, trabalhava em algumas UTIs e no pronto atendimento. E dava muito plantão no SAMU, por necessidade também, né, para me sustentar e tudo mais. Então tinha que conciliar ali a vida da residência, de estudando, fazendo a cirurgia, e por fora a vida ali do trabalho, que já era a parte de pré-hospitalar. E nessa época onde eu fui fazer os cursos de instrutor, para ser professor para dar aula, porque eu sempre tive uma dificuldade de falar em público. Então, quando eu era criança, eu pegava aquela folha ali para ler lá na missa, lá na frente, minha mão suava toda, na hora que passava uma página, eu quase rasgava a página de vergonha. Seu pedaço. E aí eu fui olhando as minhas... o que eu poderia melhorar? Então eu falei assim, vou ser professor, porque professor tem que falar lá na frente, tem que falar na frente de todo mundo. Se desafiar. Então eu fui fazer a parte dos instrutores de curso e falei assim, eu vou dar aula para melhorar a minha habilidade de comunicação, que as especialidades hoje, todas praticamente necessitam disso. Então terminei a cirurgia geral e falei assim, cara, vou escolher a cirurgia plástica. Eu nem conversava direito, cara, eu era antissocial, eu fazia cirurgião plástico, os caras tudo anda só na panca, na conversa e tal. Eu falei... vou desenvolver essa habilidade, aquele negócio do desafio, eu gosto de desafiar. Então, assim, o que é difícil? É isso aqui que é difícil? Eu vou lá fazer. E aí falei assim, não, beleza, vamos fazer cirurgia plástica. E cirurgia plástica, dentre todas as subespecialidades, porque aí entra, depois que você acaba a cirurgia geral, você pode fazer cirurgia vascular, cirurgia plástica, cirurgia pediátrica, cirurgia intervencionista, então tem vários subtipos da cirurgia. E a cirurgia plástica é uma das mais concorridas, porque financeiramente é uma das melhores áreas. Como a dermatologia é uma área bem concorrida também, dentre outras áreas que tem uma parte financeira boa. E beleza, fui lá fazer a cirurgia plástica, passei e fui para Campo Grande. Fiz cirurgia plástica lá em Campo Grande, que foram mais 3 anos. Então já passou 6 de medicina, 2 de cirurgia geral e 3 de plástica. Sendo que eu fiz tudo seguido, não servi o exército, escapei do exército, e que isso às vezes trava um aninho seu ali, né? E não reprovei nenhum ano, porque às vezes tem pessoas que não conseguem passar pela prova em si, ou às vezes preferem ficar ali 1 ano trabalhando por ter uma sustentação, por poder fazer uma residência em outro lugar, né? E eu mantive sempre a conciliação ali, de estudar e fazer o trabalho meu por fora. Quem faz rápido faz 11 anos aí. Quem faz rápido faz 11 anos naquela época, porque hoje cirurgia geral são 3, então já aumentou 1. Então hoje são 12 anos, mudou. Pra quem faz rápido. Pra quem faz rápido. Eu já cansei, reprovei umas 3 matérias. É isso que eu ia falar. Eu cansar, eu não cansei, mas reprovei. Então, e aí quando você vai estudando para sempre estar passando, então, estudei para passar para medicina, depois estudei para passar para cirurgia geral, depois estudei para passar para cirurgia plástica. E aí quando você termina, vem a prova mais difícil de todas, que é o quê? Quando você termina, a sua faculdade, ela pode ter o reconhecimento do MEC, ou ela pode ter o reconhecimento pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ou ela pode ter os dois. Então, lá na Santa Casa, eu já tinha o RQE pelo MEC, então a minha faculdade já tinha. Se eu não quisesse fazer a prova da sociedade, eu já tinha meu RQE, eu poderia trabalhar. Só que é um status muito importante a prova da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, você estar nesse meio, você ter o título da sociedade também acaba sendo muito importante. Legal. E aí eu fui lá, fui estudar e fui ralar, que é uma das provas mais difíceis.
Mas é prova escrita prova, mesmo? São 3 fases a prova. Achei que botar uma pessoa no meio de uma sala e falar, vai. Já. Morreu. E a pessoa aqui, ó, ei. Olha só como que é a prova. Você estudou, né, cara? A primeira parte da prova, ela é currículo, avaliação curricular. Então, tem uma nota de corte ali de currículo. E ela te soma para você, junto com a segunda fase, para você ir para a terceira. Então, é avaliação curricular mais uma prova escrita. Uhum. Então, a prova escrita é múltipla escolha, você faz lá, você tem que ter uma nota de corte, você passou, você vai para a terceira fase. A terceira fase é uma prova oral. Então, a prova oral é como se a gente tivesse aqui, ó. É essa prova aqui, ó. Senta um instrutor, um cirurgião plástico mais velho, eu sento do lado de cá na mesa, tem um slide, eles projetam um caso, discutem o caso e perguntam baseado em cima do caso. E aí são 20 pontos por questões, 5 instrutores, aí vai lá do 0 a 100. Hora boa de você ter desenvolvido falar, né? Opa, aí na prova oral, e o controle emocional, hein? Você tremendo ali na frente, com a perna tremendo e tudo mais, suando, né? Tudo. Então, assim, aí você tinha lá o seu título pela sociedade, pelo meu RQ, teoricamente finalizei. E aí você vem para o mercado de trabalho. E aí quando você chega no mercado de trabalho, o cara fala, você é recém-formado. Ou seja, você ficou 12 anos e você é recém-formado naquela área, cara, entendeu? Formou agora, Formou agora. 12 anos se preparando. Isso aí foi em 2014, quando eu retornei para Cuiabá para trabalhar. Aí eu cheguei aqui e falei, cara, eu sou recém-formado, como que eu vou competir com as pessoas que já estão aí no mercado há 20 anos, cirurgião plástico, 30 anos... E naquela época era diferente, porque conforme você ia ficando mais velho, você ia adquirindo experiência e as pessoas iam te procurando, né? Eu falei, cara, tem que estudar esse mercado de trabalho, vamos ver o que eu posso fazer. Aí eu olhei, então tenho que ser bom na parte técnica, na habilidade, ou seja, se eu tiver um bom produto e eu entregar um bom resultado, beleza, as pessoas vão vir me procurar, então isso aqui é uma necessidade. E segundo, eu preciso ter uma estrutura legal para atender esses pacientes, para ter a experiência do cliente. Aí eu falei, não tem dinheiro para ter estrutura legal agora não. Eu vou basear aqui na técnica, é isso que vai me diferenciar. Tanto é que quando eu cheguei, a primeira sala que eu fui trabalhar foi do meu sogro. Ele é ginecologista, eu fui atender na sala dele. Aí imagine o cirurgião plástico atendendo uma sala de ginecologista com aquela maca de ginecologista, nada a ver, né? O paciente entrava lá, não entendia nada, né? Aquelas maquetes, né? Aquelas não repara nada disso aqui, não. Uma gestante com peito assim, eu falei, aí eu falei assim, cara, não tá tendo experiência, não tá dando certo isso aqui, não. Consegui ir para a sala de um neuro lá da clínica, que ele é lá da clínica até hoje, um neuro antigo. Fui atender na sala dele. A sala dele era mais neutra, né? Era uma mesa, 2 cadeiras, uns negócios ali. Eu falei assim, essa daqui eu consigo levar melhor, né? E aí aluguei a sala dele lá, alguns períodos lá, né? Ele deixou eu trabalhar na sala dele, ele nem me cobrou na época. E aí comecei a atender na sala dele. Até criar ali uma condição, um tempo ali, 1 ano, 2 anos de trabalho, para construir uma sala minha. Então foram aí 2 anos trabalhando aí. E um portfólio, né? Sim. Um nome... Foram 2 anos trabalhando. A gente trabalhava tanto na especialidade, porque como você não tem muito volume no começo, você teria que dar plantão por fora, fazer outros serviços. Para compor a renda ali. E quando eu voltei, eu fui convidado para dar aula na Univag, porque eu já era instrutor de alguns cursos, e aí um ex-professor meu, que a gente considera professor eternamente, né? A gente sempre chama de professor, ele falou assim, você não quer vir dar aula aqui na Univag, não? Você trabalhou muitos anos no SAMU, você já é instrutor da parte de trauma, vem aqui na nossa disciplina e eu tô te convidando para você entrar. Então, desde 2015, eu sou professor universitário da Univag. Também. Quando eu voltei, também, né? E tinha feito um concurso para cirurgia plástica em Rondônia, Porto Velho. E passei nesse concurso. E aí eu conseguia uma vez por mês, ficar 1 semana lá trabalhando e matar ali minhas horas semanais que eu precisava. Tanto como professor já dos residentes de cirurgia plástica, ou seja, já era professor na parte da cirurgia plástica, quanto concursado do Estado. Então, ali eu já tinha uma grana ali, tanto do Estado quanto aqui da faculdade. Garantida para eu conseguir ir me desenvolvendo ali. Beleza. E aí foram passando os tempos, tal, consegui fazer minha salinha, aí eu falei assim, agora eu tô com a minha sala, salinha minha preparada com as coisas que tem a ver com a parte de cirurgia plástica, e graças a Deus as coisas começaram a melhorar por ano. E eu sempre tive meta por ano. Então, eu falo assim, e as metas, elas precisam ser metas possíveis. Porque, às vezes, você coloca uma meta impossível para aquele momento você que você se frustra, né? Não que exista meta impossível, mas para cada momento da sua vida, você estabelece uma meta possível. Até chegar, às vezes, numa meta impossível. Então, é por partes, né?
E aí eu fui sempre colocando ano a ano. E por incrível que pareça, eu fui batendo as minhas metas ano a ano. Então, quando você me perguntou lá do começo de onde veio a minha disciplina veio aí de muitos anos atrás, desde a época da faculdade, fazendo esse passo a passo, que é esse histórico que eu te expliquei. Eu gostei porque foi um resumão, mas que hoje a gente colocou todo mundo na mesma página, né? Todo mundo que está nos assistindo ou nos ouvindo entendeu toda essa sua trajetória. Agora, nós temos o Elson Adorno, um médico cirurgião plástico conhecido e cujos desafios são outros desafios dessa formação. O que é o desafio de um cirurgião plástico hoje? Falar não para cliente? Cara, porque tem hora que é difícil, né? Então, mas tem uns pedidos tem meio que saber absurdo. O objetivo do falar não. Porque às vezes eu falo não pro meu cliente. E é justamente você entender a missão, visão e valor da empresa. Porque agora você passa a ser um empresário, né? Porque você já tem, praticamente eu tenho 14 funcionários que trabalham comigo. Uau. Então, já passa a ser um gestor, um líder, além de cirurgião plástico. Porque a gente, como médico, às vezes a gente não foca nessa parte de gestão. E quer ser só médico. E aí, a partir de um certo ponto, você é bom, mas o outro colega também é bom tecnicamente. E o que vai diferenciar um do outro é a empresa, é a equipe e é toda a parte de gestão. E aí, nesse ponto que você falou, a nossa missão, visão e valor da empresa lá é o seguinte. Toda a nossa equipe sabe que o paciente que entrou lá, a gente precisa fazer uma cirurgia com segurança, esse é o primeiro objetivo nosso. Ninguém quer fazer uma cirurgia plástica, ninguém está doente para ter alguma intercorrência ou passar mal. E para fazer isso, precisa falar alguns nãos. Por exemplo, se um paciente fala para mim que está fumando hoje e não vai parar de fumar, eu não opero. Isso é um não. Se o paciente chega muito acima do peso, com a gordura visceral alta, que eu sei que o resultado não vai ficar legal e ele corre o risco, eu vou falar não. Não tô fazendo nada, só tô batendo aqui no ombro do meu amigo. E esses critérios do não, o paciente entende e aumenta o valor da empresa, porque eles estão sabendo que eu estou falando não pela qualidade, pro bem do paciente. E todo mundo, eles querem um caminho mais fácil. E eu sempre falo, o caminho mais fácil nunca vai ser o melhor caminho. Sempre o melhor caminho é o caminho mais difícil. Então, o paciente chega lá no meu consultório, quer perder peso com lipoaspiração. A lipoaspiração não serve para perder peso. Serve para dar contorno corporal em quem está dentro do peso. Todo mundo que faz uma lipoaspiração para perder peso não fica com resultado legal. E às vezes fala mal do médico. E às vezes, tecnicamente, ele fez uma coisa normal, só que não vai ter resultado. Sim. Aí qual que é a missão, visão e valor da empresa dele? É operar volume ou ter qualidade? Entendi. E aí começa a diferenciar, porque tecnicamente todo mundo pode estar no mesmo nível. Então, isso é o que diferencia. E essas habilidades outras, fora da medicina, é o que vai fazer com que você diferencie e seu nome tenha mais valor no mercado e você consiga destacar em relação aos outros. Esse é o médico empreendedor. É. Que não é só, a gente fala assim, só ser médico, parece que é pejorativo, mas não é, né? É que é igual funcionário público, né? O cara é funcionário público, ele não vai inovar a vida dele, vai ter aquela profissão até o final da vida. Dependendo do funcionário público. Vai ter sucesso, enfim, vai ser sabe feliz. por quê? Mas o empreendedor é o inquieto. É o inquieto, né? É aquele que você falou assim, ó, técnica por técnica, o outro, meu colega, também tem, né? Então, como que eu vou prosperar? É fazendo a diferença, empreendendo, até por isso que a gente sendo não CNPJ. Até por isso que a gente não tem toda semana um episódio com médico aqui. Isso. Mas médicos empreendedores que se destacam passam por aqui, assim como funcionário público. Exato. Né? O Washington veio aqui e foi um caso de funcionário público que se destaca por empreender dentro do funcionalismo público. E você falou de funcionário público, eu fui um funcionário público, porque eu era concursado do Estado. E era uma grana para mim que era tranquila, eu já estava acostumado com ela. Só que estava me impedindo de crescer na minha empresa. E aí, quando você é empreendedor, você tem que fazer escolhas. Sim. Assim como também, no começo, eu entrei na Unimed e eu era um médico que trabalhava para a Unimed. E ela te limita em relação à consulta, algumas coisas em relação ao ticket que ela te paga. Então, para a gente sair da zona de conforto, para eu pedir demissão, para você ter uma noção, quando eu cheguei lá na salinha para pedir demissão, lá do meu emprego de Rondônia, a menina olhou para mim e falou assim, você tá ficando doido? Falei, não. Não fez sentido, né? Falei assim, ninguém nunca fez isso aqui nessa sua especialidade. Você é o primeiro, depois de não sei quantos anos que tem a especialidade, você é o primeiro a pedir demissão.
Eu falei, então tá, então vou ser o primeiro, não vou esquecer me dessa dá esse frase. certificado. E isso me impulsionou mais pro meu propósito, que era desenvolver a minha empresa. Assim como da Unimed. Da Unimed eu fui um dos primeiros cirurgiões plásticos a pedir para sair da Unimed. Porque a maioria estava acostumado com aquela graninha da Unimed, atender convênio, sei o que. Eu falei, não quero, eu quero focar no que eu quero, que é valor e qualidade. E um médico que atende convênio, não estou falando que ele não tenha qualidade, mas precisa entender muito a profissão de cada um. Porque para certas profissões, ótimos. Mas para minha profissão, para eu atender uma consulta que eu ganho ali X de valor da Unimed por um tempo X, e eu tenho 14 funcionários, eu vou ter que entregar uma experiência do meu paciente, aquilo ali já não paga a hora trabalhada. Não vai fechar. E aí, quando você passa a ser gestor, você entende desses cálculos. Você fala, não é isso que eu quero. Então, se eu quero isso, eu preciso ter essa meta, fazer esse custo para ter esse resultado. E aí a gente começa a bater entregar a experiência que você estava falando, né? É uma consulta paciente. mais longa, não tem? Quando vai em ortopedista, eu já fui ortopedista, que você nem sentava na cadeira, né? O cara era por ordem de chegada, falava, Gilberto! Aí você chegava lá, ficava de pé, ficava assim, e aí? Raio-X. Você falou, peraí! Você nem conversou com o cara, nome, né? Nem sentou, né? Mas aí não entrega experiência. Não entrega experiência. Por falar em experiência, o que é mais solicitado hoje? Ainda é a prótese? Não, eu fiquei, peraí, antes disso, eu fiquei curioso como é que foi, assim, o comecinho da cirurgia plástica ali. Falei assim, você não tinha experiência em nada, mas tinha técnica. Como é que foi? Você começou fazendo o quê? Então, Porque você, a primeira coisa que eu fiz, eu coloquei um peito. Eu tava falando das minhas próteses e você me interrompeu. Não, depois você consulta. Tá bom, vamos lá, daqui a pouco eu consulto. Vamos na pergunta dele. Como a gente precisa entender o passo a passo do crescimento da sua especialidade, eu vi aqui, como você não tem, às vezes, um nome grande no mercado, as pessoas não vão te procurar diretamente. Você precisa de indicação. Então, para você ter indicação, você precisa ter alguns casos para ser indicado. E aí, como fazer? Aí a importância de, às vezes, você entrar num convênio, porque quando você está no convênio, as pessoas procuram os médicos do convênio. Então, ela olha lá e fala assim, cirurgião plástico da Unimed, então vou escolher 3. Aí ela vai nos 3. Aí, nesses 3 que ela vai, o diferencial para quem vai operar é a consulta. É quem que ela sentiu mais confiança para fazer a cirurgia dela. Então, isso foi importante para mim no começo. Por quê? Porque foi a partir daí que eu comecei a ter um volume cirúrgico, fazer algumas cirurgias. Às vezes ela ia na consulta, não para fazer algo do convênio, mas porque ela já tinha um convênio, a cirurgia plástica ela sabia que ia pagar particular. Mas o diferencial foi a consulta. Ela sentia essa confiança na consulta e falar, não, eu vou escolher esse profissional, mesmo que eu não sei nenhum caso que ele fez, eu senti confiança nele, eu vou fazer com ele. E aí dá tudo certo. Legal. Respondido a pergunta. Então, e eu gostei também, achei interessante. É o famoso roer o osso pra comer o filé. Como é que o cara começou, né? Falei assim, um cirurgião plástico começou fazendo o quê? Né? Falei assim, me formei, venham! Né? E a outra pergunta que vocês fizeram das cirurgias mais procuradas, Isso. Né? Primeiro a gente precisa entender quais são as cirurgias mais realizadas no mundo e no Brasil, que é prótese e lipoaspiração. Isso são as 2 cirurgias do mundo e do Brasil as mais realizadas. E dependendo do ano, oscila ali. Às vezes a lipo passa, às vezes a prótese passa. Então, hoje a lipo está começando a passar, né? Porque está começando a ideia do povo começar a fazer os explantes. Todo também. mundo tá com peito, Então, né? Porque só coloca uma antes vez. era peito grande. Não coloca uma vez não, tem que trocar. Antes era validade. peito grande, agora está passando para peito pequeno. Isso depende muito da região que você está trabalhando, e isso depende muito das épocas que a gente está vivendo também, igual moda. E das famosas. E das famosas. Porque se as mulheres famosas hoje em dia estão com um peito menor, tem muita mulher fazendo tal do explante, que é tirando mesmo e voltando. Então, a cirurgia plástica, como ela é estética, ela segue a moda. E a moda hoje, ela é digital, foi o que vocês falaram. As famosas do mundo digital faz ali o que elas acham que é o certo e replicam para as outras pacientes e todas querem seguir, querendo ser aquela paciente, né? Ou querendo ter o corpo daquela paciente. É o que a gente vê no consultório. Elas chegam com a foto do Instagram e falam assim, doutor, eu gosto desse abdômen, você consegue me deixar assim? Ou chega com a foto de uma mama de uma paciente e fala assim, eu quero esse colo, você consegue me deixar assim? E a gente vai conversar no consultório e seguir realmente o que a parte técnica possibilita, a parte estética. Então, uma coisa vem linkada com a outra coisa. Interessante isso aí. Eu vi uma... Você vai com foto de quem lá, Júlio? Só curiosidade. eu não vou citar nomes, tá? Eu não vou citar nomes. Mas, recentemente, uma pessoa pública, não sou eu que estou falando, a pessoa postou, ela mesma postou na internet, coisas sobre um procedimento
de aumento do glúteo. E usou um produto que me chamou a atenção, porque a sigla, acho que é PMMA, né? Como eu disse, eu não vou citar nomes, mas a pessoa mesmo postou por conta própria, então é público. Certo. E eu tive duas dúvidas e que eu queria trazer para essa conversa. Primeiro, isso é uma cirurgia ou é um procedimento estético que não precisa ser realizado por um médico? Segundo, é uma prótese, porque tem silicone para colocar em qualquer parte, inclusive no glúteo. Ou não, é uma substância meio defasada que pode gerar problema no futuro. Tá, então assim... E não que eu tenha interesse também, eu só peguei um gancho. Eu vou responder as perguntas que você fez. Ele é um assunto polêmico, esse tema, né? Inclusive é um assunto que me perguntam muito do consultório. E antigamente eu dava minha opinião, hoje eu deixei de dar minha opinião em alguns pontos desse produto. Mas perguntas objetivas. Então, ele é um procedimento que ele pode ser feito no consultório, desde o consultório esteja autorizado a fazer tais procedimentos pelas leis que vigem ali o local. Então, ponto. Isso é um fato. Segundo, o produto ele tem que ser feito por um médico ou pode ser feito por um não médico? Ele pode ser feito por um não médico, tanto é que muitos não médicos estão fazendo o procedimento e ninguém está sendo preso. Está publicando. Mas daí então, é o quê? Um esteticista, um biomédico, pode. É por aí? Não é definido isso daí. Entendi. Como não é definido várias outras coisas, né? Se a gente entrar nesse assunto, então vou te dar outros exemplos, já que são assuntos polêmicos. Vamos pegar uma lipoaspiração da papada. Ou seja, tem várias pessoas fazendo. Então tem o cirurgião plástico, tem dermatologista, tem médico sem outras especialidades. O médico ele pode fazer esse procedimento. Tem o pessoal da odonto, tem biomédico, então tem um monte de gente fazendo. Quem pode, quem não pode? Não tem definido, tá todo mundo fazendo, né? Eu sempre eu não fico olhando esses aspectos quando eu penso nisso e quando o paciente pergunta por isso. Eu acho assim, se pode fazer, quem fala se pode ou se não pode é quem faz lei. A gente não faz lei. Verdade, então, são os legisladores. Então o cara vai fazer a lei, ele vai definir quem pode, quem não pode, e chama os especialistas para fazer as leis e definir isso. Eu sempre falo para os pacientes o seguinte, você tem que olhar 2 pontos. O primeiro ponto é a segurança. O segundo ponto é o resultado. É justamente o que eu trabalho no meu consultório. Na área da cirurgia plástica, eu olho para fazer algo seguro e para fazer algo com uma qualidade acima da média. Porque se você vai no meu consultório hoje, você não vai querer uma nota 6, 7. Você não vai querer a média. Todo mundo quer acima da média. E para eu fazer acima da média, eu preciso ter alguns critérios técnicos e do paciente. Tanto é que do paciente eu falo não. Por quê? Porque um paciente que fuma não vai me dar uma nota 9, 10. E eu sempre falo que da minha parte técnica eu entrego 5. E o paciente entrega mais 5. Se eu ver que o paciente vai me entregar 1 e eu entregar meus 5, eu não quero entregar 5 para a pessoa me entregar 1. Vai dar nota 6. É meu nome. Uhum. Uma nota 7? Não quero. Eu quero uma nota de 9 para cima. É isso que eu quero. Então, os nãos que eu falo hoje é baseado para fazer essa seleção, para eu entregar meus 5 e exigir do paciente um 4 ou um 5 dele, para virar uma nota 9 e 10. 9 e 10. Exatamente. E o produto, então, já que você não quer emitir opinião sobre PMMA, mas esse é um produto que entrega nota 4 ou 5? Ou existem outros produtos, outras soluções, sem falar bem ou mal desse produto? Vamos falar algumas coisas objetivas, então. Existem 2 produtos em gerais. Os produtos absorvíveis e os produtos inabsorvíveis, né? Tudo na vida que a gente escolhe tem vantagem e desvantagem. E até na minha parte também. Eu falo para os pacientes, falo assim, olha, se você foi no médico e ele falou só a vantagem e não te falou a desvantagem, tá errado. Porque tudo tem sua vantagem e desvantagem. E o paciente ele precisa saber a desvantagem, não é só a vantagem. Porque se você vai para a parte de empreendedorismo, você vai querer fazer venda, você vai cantar só a vantagem. Então, eu posso até falar as vantagens, por exemplo, no meu Instagram, mas na hora que ele entra no meu consultório, eu sou médico. Ele vai estar ciente das vantagens e desvantagens. Então, isso é que é ser honesto, na minha opinião, na parte dentro da minha profissão. Então tá, quando você vai falar dos produtos, quais são as vantagens de um produto absorvível? A vantagem é que se ele absorve, e se você tem algum problema com ele, ele vai sair do seu corpo.
O produto inabsorvível, se você tem um problema com ele, ele não vai sair do seu corpo se não for por uma cirurgia, e a cirurgia tem suas complicações. Então já começa aí. Qual que é a desvantagem do produto absorvível? Dele ser absorvível, porque o paciente quer o resultado, então ele vai ter que ficar fazendo. Não vai durar para sempre. Qual que é a vantagem do inabsorvível? Coloca, fica top e fica lá. Mas se não ficar top, também fica lá. Então, vantagens e desvantagens. Se eu coloco um produto hoje numa paciente, você não falou quem é, eu não vou te perguntar quem é, mas fala mais ou menos a idade dela. Você pode falar a idade, mais ou menos? Uma média? Uns 30 anos, menos que isso. Então, vou te dar o exemplo nessa paciente que eu não sei nem quem é, só pela idade. Se eu coloco um produto inabsorvível numa paciente de 30 anos, ok, tá legal. Mas quando ela chegar com 70 vai estar legal? Ele vai estar lá. E com 80 vai estar legal? Não estou falando que não pode, ou que cada um vai ter sua escolha, é uma reflexão. Sim, caso a caso. Tem a reflexão da prótese também, não estou falando que isso é ruim por causa disso, estou fazendo reflexões. A prótese silicone também é um produto inabsorvível. Não tem como você Mas também tem tirar, que trocar. Só que você precisa trocar, igual pneu de carro. Pneu de carro, você colocou um pneu, você vai usar por tantos km, você vai ter que trocar. A prótese também. Aí qual que é a facilidade da troca dos produtos? Uma prótese é mais tranquilo trocar? E esse produto ele está dentro do músculo, é mais difícil trocar. Porque antigamente não colocava dentro do músculo, colocava no subcutâneo. Agora coloca dentro do músculo. Para ficar mais natural? Para ficar, na verdade, para projetar mais e o produto não migrar. Porque quando colocava no subcutâneo, ele migrava mais. Escorregava. E quando colocava intramuscular, ele não migra tanto. Então, você vê que a vida é feita de vantagens e desvantagens. É pesar numa balança para o paciente ter o poder de decisão. Por isso que às vezes eu não dou minha opinião, porque às vezes o que é certo para mim não é certo para você e vice-versa. Mas você estando ciente de tudo isso, você tem uma tranquilidade para fazer a sua escolha. Uma decisão. Boa. Mas não decidi ainda não. Mas vai ficar bonito, hein? Você com a bundinha redondinha, já pensou? Vou ficar aqui pensando melhor. Eu sempre indico em relação ao glúteo no meu consultório que as pacientes me procuram para fazer cirurgia. O remodelamento glúteo. Como que a gente faz o remodelamento glúteo falando da minha parte técnica? As pacientes queixam de 3 coisas no glúteo. Geralmente a flacidez, é o formato e é o volume. Então são 3 pontos. Se eu tenho 3 coisas, eu preciso tratar as 3. Então hoje a gente utiliza, por exemplo, um dos aparelhos que é para flacidez, que é o Renuvium, para retirar essa flacidez. É o laser? É tipo um laser, mas é um pouco diferente. Ele é um jato de plasma através de um gás hélio, né? O laser ele é um pouco diferente. A lipolaser, ela derrete a gordura e ela dá um pouco de retração. Assim como o Vaser, que é um outro aparelho, que ele derrete a gordura pela onda de ultrassom e dá um pouco de retração. Mas nenhum dos dois não dá a mesma retração do Renuvium, que ele é feito só para retração, ele não é feito para gordura. Entendi. Então ele é um específico. Que é para firmar. E às vezes eu associo o Vaser e passo o Renuvium. Então ele é para firmar. Então passei o Renuvium no glúteo para levantar o glúteo da paciente. Segundo, eu vou trabalhar no formato. Então, se eu tenho algo, uma substância que é sua para colocar em você, já me ajuda, que é a gordura, que é a lipoenxertia de glúteo. Que antigamente a gente não preparava a gordura, pegava ali tudo junto. O que é o tudo junto? Quando você fazia a lipocaptação, saía a gordura, a infiltração do soro e o sangue, porque a lipo acabava ficando roxa, sangrava. E a maioria disso perdia. Hoje, o que a gente faz? A gente já passa o Vaser, a gordura ela já sai mais pura, com menos sangue. E mesmo assim, você passa no sistema de centrifugação, onde você separa o soro, separa o sangue e pega a gordura pura. Que é o pure graft. E esse pure graft é onde você vai fazer a sustentação para melhorar o formato e depois melhorar o volume. Então aí você já começa a fazer o tratamento dos 3 pontos. Que é algo mais natural, é algo do paciente, é algo que eu tenho menos problemas, vamos dizer assim, ao longo do tempo. Legal. Vamos ver alguns casos. Vamos sim. Você me cortou agora a minha vez. Eu ia perguntar o que tem de novidade aí, assim, e como é que você fica se atualizando? Como é que faz pra se atualizar toda vez? Porque você falou aí, tem um monte de técnica aí. Você falou 3, que eu não lembro mais o nome. né? Vou citar essa daqui, ó. Já vou citar essa daqui, ó. Por exemplo, a prótese é R24R, o Fast Track Recovery. O que significa isso aí? É uma prótese de recuperação rápida que a gente faz, onde a paciente já sai da cirurgia mexendo os braços. Antigamente, isso aí era impossível. O médico virava para a paciente e falava assim, ó, você não mexe o seu braço aí não por 30 dias, senão sua prótese pode deslocar. Aí a paciente ficava com o braço quietinho. Se ela colocasse a prótese na frente do músculo, ela não ia sentir muita dor.
Se ela colocasse a prótese atrás do músculo, todo mundo falava, nossa, doía bastante quando colocava atrás do músculo. Porque esse músculo, ele entrava em atrofia e a atrofia gerava dor. Agora não. A gente consegue utilizar o plano muscular em dual plane e essa paciente, ela mexe o braço dela e a prótese ela não desloca. Porque dentro da técnica a gente tem algumas coisas, como o sutiã interno que a gente faz por dentro da mama, uma alça muscular lateral para sustentar a mama para o lado e essa prótese ela não desloca. E o mexer o braço é como se você estivesse disponibilizando uma fisioterapia precoce. Né? Você quebrou a perna, o ortopedista seu vai falar assim, ó, vai fazer fisioterapia para você retornar mais rápido. Você operou a mama, é um trauma, você tem que mexer o braço, fazer uma fisioterapia. Sim. Mas antes não podia, porque senão a prótese locava. E agora pode. O que mudou? A parte técnica. E quando você fala dos cursos, cara, os cursos hoje em dia tem curso para tudo. E a gente precisa se atualizar. O tempo todo. Né? Esse ano já é o 3º curso que eu fiz. O ano passado acho que eu fiz uns 4. E assim, aquele negócio de agregar ao valor. Os cursos de hoje em dia não estão baratos. Você tem uma noção quanto que é um curso de especialização para você fazer, por exemplo? Um curso só de mama, só de prótese de recuperação rápida. Quanto que é para você ir lá e ficar 2 dias? Tem noção? Não. 30, vou chutar. 60 a 70 mil. Maria, Uau. Eu chutei alto. Aí o paciente... Chutou baixo. Não, chutei alto na minha cabeça. Na sua cabeça você achou que... Então, a gente vai fazer esses cursos, então assim... Só para vocês terem noção de curso, nos últimos 2 anos eu já gastei mais de $500 mil em curso. Uau. Que é 60, 70 mil cada um, se você fizer mais que 5, 7 cursos, já tá dando isso daí. Então isso daí tem que ser repassado pro paciente, você tá entregando mais qualidade. Claro. Então às vezes o paciente fala assim, tá caro ou tá barato? Depende do que você tá comprando. Se você estiver comprando... Não é igual preço, o carro, é valor, né? É valor. valor. Se você estiver comprando um carro, você fala assim, caramba, esse carro, ele vale isso daqui, ele tem essa. Você está comprando esse produto. É o que ele entrega. O outro entrega isso daqui. Só que às vezes a paciente não sabe, né? Por falta de informação. É claro, porque e ela também fala não dá assim, pra ela ó, saber tudo de todas uma as cirurgia áreas, da né? mama. Por que com o doutor é X e com outro doutor é Y? Mas é isso aqui que diferencia. É a parte técnica. Claro. Não só a parte técnica, mas o nome também do médico ao longo do tempo. Mas nesse vídeo dá pra ter uma noção do que você tá fazendo? Esse vídeo aqui, o que acontece? Isso é um pré-operatório, onde a paciente ela tem uma mama pequena, tem uma flacidez da mama dela, e a gente vai fazer uma prótese de recuperação rápida. E a gente segue alguns passos para essa prótese. Aqui eu fiz uma incisão pequena, a gente utiliza esse fio farpado. Para que serve esse fio farpado? Para fazer essa sustentação embaixo. Esse é o a mulherada, quando coloca o sutiã, que tem um aro aqui embaixo, ele que sustenta a mama. É o tal do bojo. Isso aqui a gente faz por dentro da mama. A gente utiliza um fio farpado que faz essa sustentação interna para projetar o colo aqui em cima e evitar com que essa prótese ceda. Subindo. Esse já é um funil, onde tem um silicone por dentro, a gente coloca a prótese por dentro dele, coloca uma solução de antibiótico aqui, para a gente não encostar na prótese para diminuir o risco de infecção. Então você vê que a luva nossa, ela não encosta na prótese, ela vai direto dentro do funil, a gente corta aqui para ele sair aqui na ponta e tirar essa solução. Isso aqui a gente vai encaixar e ela vai entrar direto na loja. Então tem menos trauma na hora que passa na pele e na hora que passa no músculo. Isso é uma das coisas Um contato a menos. Isso é um dos itens que possibilitam a recuperação rápida, porque quanto menor o trauma cirúrgico, melhor a recuperação do paciente, menos dor vai ter. E aí a gente segue 14 passos na parte técnica, que eu não vou adentrar aqui, para ter esse menos trauma e ela recuperar mais rápido. E tem como colocar por baixo, tem como colocar pela auréola, né? E tem como colocar pela axila. Pela axila, né? Exatamente. E nos Estados Unidos ainda consegue colocar pelo umbigo. Você tá brincando, cara. Só que acontece lá? A cicatriz ela fica bem pequena, uma cicatriz de 3 centímetros, para colocar uma prótese aí, eu acho que foi 200 e pouco que eu coloquei nessa paciente. Então, praticamente imperceptível. E já ficou alto aí, Já ficou um colo marcado, já tem uma sustentação lateral. E o mais interessante, ela mantém esse resultado ao longo do tempo. Mais uma cliente satisfeita, mais um marido satisfeito. Feliz, tá tudo certo. Que legal. Então, você vê como que é. O cara, quando vem, ele tem um cliente, ele deixa 2 satisfeitos. No mínimo. Sensacional. Gostou do no mínimo, né? No mínimo. Você é um fanfarrão, né, cara? Fanfarrão, cara. Tô com papo sério. Aí, põe outro caso aí. Vamos ver, que eu fiquei interessado nesses negócios diferentes assim, porque eu sou um curioso. E eu fico vendo, por exemplo... E esse arame... Coloca aqui o body tight. Esse arame aí não fica... Então, dá uma pausada aqui, só pra eu responder a pergunta dele. Você pega assim e para. O fio, esse fio farpado, ele é um fio de PDO.
que ele acontece? Existe o fio absorvível e inabsorvível também, né? Todos os materiais, eles são separados nessas categorias. E ele é um fio de absorção de longa duração. O que acontece? Antigamente, a gente utilizava, às vezes, um fio liso, esse fio como se fosse uma cerca de arame liso. Ele escorregava mais e, às vezes, essa prótese deslocava ao longo do tempo. Esse é um fio farpado, como se fosse um arame farpado. Então, ele prende mais. E ele faz ali na região que ele está uma cicatrização ao longo do tempo. Então, depois de um ano, ele vai absorver e vai ficar uma cicatriz sustentando ali, que é da paciente. Interna, que é mais natural. Então, assim que funciona esse fio. Que legal, muito legal. Então, de novidade, por exemplo, tem outras coisas, como quando a gente falou lá da papada, né? São protocolos. O que acontece aqui? Nesse aqui, a gente praticamente fez o quê? A gente fez um aparelho nessa região do paciente, porque a papada, ela tem 3 problemas também. Ela tem ou gordura localizada, ou flacidez, ou às vezes o paciente não tem um contorno da mandíbula legal fazendo toda essa estruturação, que é a parte óssea. Que é deixar o desenhadinho. Exatamente. Então, a gente tem que ir melhorando por partes. Quando eu falo da gordura especificamente, a lipo vai resolver. Mas não adianta eu fazer uma lipo se eu tenho flacidez. A pele vai ficar sobrando aqui embaixo e não vai ficar legal. Antes era gordura, agora virou pele pura. E às vezes o excesso de pele fica pior do que o excesso de gordura esteticamente. Então, a gente faz uma lipo e aí na lipo a gente já utiliza o Vaser, que é uma lipo ultrassônica e não mais a lipo tradicional, para eu não piorar essa flacidez, porque a lipo tradicional às vezes ela piora a flacidez. Depois eu venho com esse aparelho, ele chama Bodytight. Na verdade, ele chama Emold, né? Mas o pessoal chama ele como Bodytight porque é a ponteira corporal. Bodytight, ponteira corporal. Face Tight, essa que eu estou utilizando, que é a de face. E a Q-Tight é uma fininha para rugas finas. Então, essa de face a gente está fazendo aqui por dentro do rosto do paciente, para fazer a retração de pele, diminuir bigode chinês, diminuir essa região, diminuir toda a papada. E esse aqui é o Vaser, que é a lipo ultrassônica que eu te falei. Então, aqui eu já estou tratando a gordura do paciente mais a flacidez. E aí a gente finaliza na parte da mandíbula. A mandíbula eu posso olhar o paciente. Tem paciente que ele tem problema mesmo, odontológico, e às vezes ele precisa ir para o bucomaxilo fazer uma cirurgia de avanço e tudo mais. Tem outros pacientes que às vezes não querem ir para a cirurgia, a gente consegue fazer esse remodelamento com ácido hialurônico, que são a harmonização facial. E a gente pode fazer o contorno com ácido hialurônico. Então, fazendo o tratamento separado de cada etapa, no final a gente chega no resultado top. Então, quando a gente fala só de lipo de papada, cada um pode fazer, mas às vezes não entrega o resultado fazendo tudo de acordo com a parte dos problemas. Sistêmico, digamos assim. Sistêmico, isso aí. Você não trata só o problema, você trata a causa do problema para resolver de uma vez por todas. Para ter um resultado completo. Melhor. Vamos ter que fazer uma parte 2 com o Elcio, cara. Não, é muito conteúdo, nós já estamos acabando. E ainda tem esse aqui, ó, que é o Morpheus, que ele é um microagulhamento externo, que antigamente era normal. Eles colocaram mais agulhas no aparelho. Além das agulhas, colocaram uma radiofrequência mais forte do que as outras. E aí, quando eu trato, imagina o jardim, você tratando a parte de baixo do jardim com adubo, medicações, e tratando a parte externa, com irrigação, sistema de irrigação. O Morpheus é essa parte externa. Então, quando eu trato por dentro da pele e por fora da pele, eu tenho uma retração maior e um resultado melhor. E a gente associa tudo isso no procedimento. Eu achei que ficou pouco tempo. Eu também. Ele. Porque agora eu vou ter que perguntar pra ele o que é sucesso. Mas eu tenho um monte de pergunta ainda. Né? Não, já não tem. Eu não falei nem da metade das coisas da plástica, né? A gente nem entrou em lipo HD. O cara estudar, mais, ele estudou 12 anos. Ele chega aqui em 45 minutos e quer não. falar tudo que faz? Não dá. Não dá, mas é porque o assunto é legal e dá pano pra manga. Sim. Não, porque tem muita coisa, cara. Ele mostrando esse monte de aparelho aí. É alugado, é próprio, como é que funciona, como que é esse comércio, como que é o empreendedorismo disso daí. Então, muita coisa pra falar. Então, mas não tem jeito. Fala pra mim, então, ó. Resumindo aí. Aguarde a parte 2. Vai ter uma parte 2. O que é o sucesso aí pra você? Pessoal, né? Isso é pessoal. Tá, então, assim, o sucesso pra mim, eu sempre... O profissional e o pessoal, eles andam junto. Então, eu divido ele em duas partes. O meu sucesso profissional é eu realmente ver esse paciente que entrou, o meu cliente que entrou lá no consultório, ele saindo satisfeito depois de 1 ano de cirurgia. E que aquilo lá não mudou não só a parte física dele, mas a parte emocional. Legal. É uma pessoa que ela tá mais empoderada, ela tá mais confiante, melhorou um relacionamento do casal que eles tinham, melhorou a vida deles como pessoa e não só da parte física. O meu sucesso pessoal é eu estar bem com Deus e com a minha família, em primeiro lugar.
É eu poder chegar em casa, ter tempo para minha família, brincar com meu filho, ter um tempo realmente ali de valor. Você está naquele momento presente. Então, se eu consigo conciliar essas duas coisas, eu tenho um sucesso profissional e pessoal. Que é isso. Muito bom, muito episódio bom. Sensacional. Olha, você que gostou desse episódio, assim como a gente, não esqueça de compartilhar. Não só para aquela pessoa que você sabe que precisa de uma cirurgia plástica, como uma forma de indireta. Fala, aí, amiga, olha que legal. O maridão diz que encaminha pra esposa. Fala, aí, morzão, dá uma olhada. Esse episódio foi bom. Esse episódio foi muito legal. Dá uma olhada no minuto 32. É só digestão, empreendedorismo. Não tem nada mais. Se o seu negócio é empreendedorismo, vale a pena também. Não tem desculpa, né? Agora a gente vai começar a ganhar comissão, Júlio. Toda pessoa que chegar lá falando que assistiu aqui e se interessou e se decidiu pelo vídeo, naquela parte de explicação lá das técnicas, do seu investimento nas técnicas. É uma boa ideia. 30% tá Eu não bom. tinha pensado nisso, até porque o nosso parceiro Paulistinha Delivery tem uma promoção também. Você que liga lá e pedir, falar que assistiu aqui, a entrega é gratuita. Então a gente pode também fazer uma parceria aí com ela. Brincadeira. Queria encerrar esse programa te dando uma caneca. Presente de quem passa pelo programa, não está à venda. Essa é uma caneca que só quem compartilhou a história de sucesso aqui no Papo à Vista ganha. Pintada à mão, uma verdadeira obra de arte do Rafael Jonier, e que tenho certeza que, assim como ele usa as mãos e o talento que Deus deu para levar a arte dele para muitas e muitas pessoas, você também usa o talento que Deus deu e a sua mão para levar a autoestima, alegria, bem-estar, saúde para muitas e muitas pessoas. Obrigado, cara, por ter aí compartilhado a sua história conosco. É um prazer. E eu que agradeço vocês, porque além da gente estar aqui falando da parte profissional, a gente está aqui como amigos também, no tiro que a gente já se conhecia antes, então é bem legal quando conciliam essas duas coisas. Agradeço a vocês, gratidão por tudo aí. Que massa. Amém. Terça-feira que vem, então, Mais eu um episódio. e Gilberto aqui com mais um episódio do Papo à Vista. Podcast da Rentalize. Achei que você ia falar mais alguma coisa. Demorou, né? Mas saiu. Pois é. Eu fiquei olhando o Johan.